Podcast Saúde e Evolução. E cada semana a gente vai abordar um tema e aos poucos a gente vai construindo uma visão cada vez mais inteira, mais integral de saúde. Então a cada semana eu vou convidar pessoas para a gente ir construindo junto esses olhares de saúde. Então super feliz com esse início. Hoje a gente vai falar de fáscia, especialmente porque fáscia tem esse grande papel integrador que é fundamental para a gente compreender o processo de adoecimento e saúde. Então, por isso a gente inicia falando um pouco de fáscia. Tá? Hoje nós vamos convidar o Davi. Davi é um querido amigo, irmão, está muito comigo, como vários de vocês conhecem. Tem uma visão muito inteira da complexidade do mundo das fáscias, então eu acredito que vai ser legal para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? E aí, para todos entenderem como vai funcionar esse nosso programa, a ideia é realmente a gente ter 30 minutos de uma conversa. Os 20 minutos iniciais a gente vai expor sobre o tema e depois a gente abre para a gente ir respondendo algumas perguntas, alguns pontos que vocês levantarem. E a gente tem um momento para a gente interagir também. Tá? Então, só para vocês também saberem que vocês vão ter um espaço para a gente poder interagir. Beleza? Então, Davi, querido, me dá um alô aí para você entrar e aí eu já te permito entrar para a gente iniciar. Porque eu tenho muita coisa legal que eu quero começar a falar. É só você pedir para entrar, meu velho. Isso, maravilha. Então, vamos lá. Eu quero trazer, assim, já adiantando, eu quero trazer algumas visões nessa conversa nossa hoje. Eu quero trazer um pouco toda a ideia de como a saúde é construída no corpo, quais são as bases da saúde, o que a gente precisa para ter saúde no corpo. Esse é um primeiro ponto. Depois, a gente expandir um pouco os olhares que a gente pode ter para construir saúde. E aí, a gente vai discutindo o papel da fáscia nisso tudo. Tá? Querido, seja bem-vindo. Se você quiser dar um alô para todos aí. E aí, pessoal, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com o meu amigo, né, com o meu irmão. Saudade de você. Saudades de você também. Bora. Querido, eu vou começar falando, daqui a pouco eu passo para você, para você seguir o fluxo, tá bom? Então, pessoal, a gente tem falado, e na verdade essa é uma compreensão que veio, que parece muito simples, mas é uma compreensão de que para a gente ter saúde a gente precisa essencialmente de três coisas. A gente precisa de matéria-prima, a gente precisa de fluxo de elétrons, a gente precisa de fluxo de informações. Então, de novo, parece muito simples, mas realmente, se a gente tem essas três coisas, a gente tem uma grande possibilidade, ou uma possibilidade muito maior de criar saúde no corpo. Então, talvez uma boa pergunta nesse ponto e como que a gente pode conseguir ter essas três coisas? Então, vamos lá, eu quero destrinchar um pouquinho cada um desses aspectos. Vou começar pelo fluxo de informação. Cada parte do corpo, cada célula, órgão, tecido, sistema, está comunicando com todas as partes do corpo. Essa comunicação é a base para a gente ter vida, saúde e um funcionamento coerente desse nosso organismo. Então, esse é um ponto-chave. Então, por exemplo, como que a gente regula a nossa fisiologia diante, por exemplo, de um movimento? Por exemplo, a gente vai se movimentar, vai fazer uma atividade física. O nosso cérebro prediz que a gente vai iniciar uma atividade física e ele tem uma resposta diferente de todo o nosso sistema fisiológico, via sistema nervoso autônomo, sistema endócrino, que vai preparar o nosso corpo para aquela atividade. Então, ele está se comunicando a partir de uma predição, de uma resposta diferente e das aferências que ele percebe do corpo. Esse é um primeiro ponto. Um outro exemplo simples aí, por exemplo, quando a gente sabe que a gente está com sede. Então, as sensações do nosso corpo informam que tem algo, por exemplo, que a gente está com sede. Isso ajuda a regular a fisiologia e também o nosso comportamento. Então, a gente pode pegar um copo de água e beber. Então, o tempo todo, o corpo está trocando informação. E é ao trocar informação que a gente pode saber o que a gente precisa para se regular e construir mais saúde. Isso parece muito simples. Porém, o que a gente percebe é que em muitos processos de adoecimento, essa troca de informação começa a ficar prejudicada. E aí, para a gente entender como que esse prejuízo acontece,
a gente precisa entender, bom, como que essa troca de informação acontece? Então, essencialmente, a gente tem 3 vias de trocar informação, né? Eu falo bastante sobre isso. A gente tem a via neural, a via fluídica e a fáscia. A via neural são os nervos que estão conduzindo informação. Eu penso algo, por exemplo, que eu quero levantar meu braço, o nervo carrega a informação para eu levantar o braço. Né? E o mesmo nervo vai carregar a informação do movimento do braço para eu poder regular e coordenar esse movimento através do cerebelo e outras vias centrais. Então, ele está conduzindo informação essencial. Os fluidos do corpo que correm dentro e fora da célula, no espaço intersticial ou na matriz celular, e também dentro dos vasos, artéria, veia, linfático, está carregando informação na forma de hormônios e também neuropeptídeos, que vai comunicando várias partes do corpo, para que elas possam também funcionar como um todo coerente. Então, bacana demais. São 2 formas essenciais. Se falta uma delas, a gente começa a sofrer, partes do corpo vão sofrendo e a gente começa a ter adoecimento. Então, só que a gente tem ainda uma outra forma, que é uma terceira via, que conduz informação numa velocidade milhões de vezes mais rápida que essas 2, que é o sistema facial, que são as fáscias. A fáscia conduz informação na velocidade da luz, que é 300 milhões de metros por segundo. Então, é algo praticamente instantâneo. E a fáscia é esse veículo de condução dessa informação. Então, através das fáscias e da saúde facial, a gente consegue ter uma comunicação muito rápida entre partes do corpo, para que essas partes possam funcionar como um todo. Então, 3 sistemas, os 3 dependem essencialmente da fáscia para funcionar bem. A fáscia em si e os nervos e fluidos, eles passam por interfaces faciais. Então, se eu tenho bloqueios nessas interfaces, né, essa comunicação via nervo e fluido começa a ficar prejudicada. E aí, o que a gente quer destacar aqui é que, e aí o papel de trocar informação começa a ficar prejudicado. E aí, partes não se comunicam bem e esse organismo tem mais dificuldade de se adaptar, de construir o que a gente chama de alostasia, para que ele possa promover saúde no nosso sistema. Então, de novo, quando falta isso, a gente começa a perceber processos de adoecimento. E quando a gente pode avaliar e tratar esses bloqueios, a gente pode ajudar novamente esse fluxo a acontecer. E quando isso acontece, a gente está ajudando a restaurar um dos aspectos que é importante para a gente ter saúde. Ponto 1. Passo para você um pouco, meu velho. Isso. Ótimo, né? Cris, o que eu vejo dentro dessa perspectiva é que a gente está falando muito além do sistema facial. Na verdade, a gente está trazendo como o sistema facial é capaz de compor os pilares da saúde. Então, por esse papel integrador da fáscia, a gente é capaz de ampliar nossa visão, poder olhar individualmente para diversos desses aspectos e poder selecionar prioridades para esse paciente para que esse pilar de saúde seja reconstruído, tanto na via fluídica, bioelétrica, de troca de informação. Né? Eu acho que esse é o ponto fundamental que eu vejo no sistema facial dentro da perspectiva da Gênesis. Maravilha. E aí, então, vou aproveitar a sua fala e vou trazer essa segunda perspectiva com um pouco mais de detalhes. Né? A gente falou, olha, 3 coisas. Matéria-prima, a gente fala dela depois. Fluxo de informação, acabamos de falar um pouco das bases. E a terceira, fluxo de elétrons. Então, os elétrons, né, quando a gente pensa na energia do corpo, uma forma de pensar nisso de uma forma mais concreta é a gente falando de elétrons. E esses elétrons, eles precisam estar disponíveis, ou seja, precisa ter presença de elétrons, e eles precisam ser capazes de fluir pelo corpo, para chegar em cada região, em cada célula do corpo. Né? Numa perspectiva breve, depois a gente vai ter momentos para aprofundar nisso, mas cada célula tem uma voltagem, que é mais ou menos algo próximo de menos 25 volts. Para que uma célula possa se renovar, essa voltagem precisa chegar a menos 50 milivolts. Então, ela precisa de elétrons para que ela tenha uma voltagem negativa suficiente para os processos acontecerem e para a renovação celular acontecer.
cada parte do corpo funcione bem, eu preciso de elétron chegando nessa parte do corpo. E aí, uma boa pergunta seria, onde ou por onde esses elétrons fluem no corpo? Né? A gente vai aprofundar nesse ponto, mas a parte inicial da resposta é, os elétrons fluem através das fáscias. A fáscia é um material semicondutor, capaz de conduzir elétrons, capaz assim de permitir esse fluxo acontecer. E aí, ponto 1. Então, ocorre essencialmente na fáscia, na matriz extracelular. E talvez uma perspectiva interessantíssima nesse aspecto é que esse fluxo, ou nesse lugar ininterrupto que a face ou o sistema facial produz no corpo, a gente parece ter caminhos preferenciais. O que são esses caminhos preferenciais? São caminhos que permitem a comunicação ou a transmissão de forças, transmissão mecânica de forças através de partes do corpo, mas algo que vai além disso. São caminhos preferenciais que permitem a transmissão de informação, como a gente já colocou, e, essencialmente, de fluxo de elétrons. E ao sistematizar esses caminhos, a gente está dando o nome de circuitos miofaciais. A gente vai ter um momento para aprofundar muitíssimo nisso e para apresentar toda essa ideia. Por enquanto, o que a gente está trazendo é, cara, essa fáscia conduz elétrons e parece desenvolver caminhos preferenciais para conduzir esses elétrons. E esses elétrons, ao chegar em cada parte do corpo, permite a saúde de cada uma dessas partes. Se eu tenho algum bloqueio nesse caminho de transmissão, de fluxo, eu posso ter adoecimento das partes relacionadas àquele circuito miofacial. Essa é uma ideia simples, mas fundamental e que expande muito as possibilidades em saúde. Então, segundo ponto que eu queria trazer aqui, de novo, a face como um elemento fundamental na condução do fluxo de elétrons ou de energia no corpo. Vai você, querido. Comenta um pouco disso. Cara, legal demais. Bom, então, quando a gente olha pela perspectiva dos circuitos miofaciais a respeito da troca de elétrons, que auxilia na manutenção da saúde celular, mas assim como na troca de informações, por exemplo, até para padrões emocionais, a gente percebe que o nosso toque tem potencial muito além do que a gente imaginava. Então, com o nosso toque, a gente consegue promover uma saúde daquela região que a gente está querendo tratar, mas além disso, a gente consegue integrar a saúde daquele grupo de células que não estava conseguindo atingir a voltagem necessária para poder se recompor, e além disso, ajudar a tratar, por exemplo, questões mais do viés emocional, ajudando a que essa troca de informações ocorra de maneira mais fluida e que aquele sistema consiga ter um movimento interno mais fluido. Então, eu vejo por esse lugar. Sim, sim. E aí, bom, vou aproveitar que você falou um pouquinho desse lugar das emoções, né? A proposta que a gente está trazendo na Gênesis, ela parte da compreensão de que a gente pode produzir mais saúde na medida que a gente consegue integrar esses 4 aspectos da saúde, que é um aspecto bioquímico, um aspecto facial, um aspecto bioelétrico e um aspecto emocional. Então, é como se fossem 4 pilares para a gente construir saúde. E dentro da nossa proposta cara, vamos aprender a olhar para cada um desses lugares e vamos aprender a integrar esses olhares. E aí, de novo, a fáscia tem um papel fundamental ao ser esse elemento integrador. Então, bom, a gente pode dar alguns exemplos sobre isso. Mas aí, eu quero só, antes de dar exemplos, eu quero aprofundar um pouquinho nesse lugar do emocional. Então, a gente fala muito disso, né? Assim, do que depende a saúde emocional? A saúde emocional depende das emoções estarem em movimento, em fluxo. Então, talvez aí é um terceiro fluxo, né? Fluxo de informação, fluxo de elétrons, fluxo de emoções. Né? Tudo precisa estar em fluxo. Uma emoção que é experimentada, mas não pode fluir,
ela pode ficar estagnada, gerando padrões de tensão. Quando a gente consegue, né, por alguma via, seja a via do toque, seja a via da fala, né, seja a via do corpo, do felt sense, da respiração, por alguma ferramenta que a gente usa, mas que a gente consegue dar movimento para uma emoção que tinha ficado estagnada, a gente dá movimento e dá uma possibilidade que o processo de cura possa acontecer. Então, esse é um ponto assim, tão chave no nosso olhar e na nossa terapêutica mesmo, na nossa forma de trabalhar. Então, é isso, né? E aí, quando o lugar emocional ele pode novamente estar acontecendo de uma forma fluida, a gente passa a ter uma possibilidade de que as outras esferas, os outros sistemas funcionem com uma forma mais organizada. Então, por exemplo, a gente falou muito do papel da fáscia como esse elemento integrador. Mas a saúde da fáscia depende essencialmente das emoções. Vamos lembrar, por exemplo, se a gente considera a fáscia de movimento, né, e mesmo várias fáscias viscerais, elas recebem uma inervação do sistema nervoso autônomo, que é o sistema eferente que regula as tensões desse sistema. Então, dependendo das minhas emoções e do meu estado autonômico que reflete essas emoções, eu vou alterar as fáscias. E alterando as fáscias, eu altero o fluxo de elétrons, eu altero o fluxo de informações, através de vasos, através de nervos e da própria fáscia, né? Então, a gente entra, e no corpo a gente tem vários exemplos disso, a gente entra em espirais, em ciclos, que vão se autoalimentando. Então, quando a gente consegue entender, ao avaliar um sistema, qual é o ponto mais importante para ajudar ele numa organização, e assim ajudando nessa integração, nessa regulação desses 4 olhares ou desses 4 aspectos, aí a gente consegue fazer algo bem, bem grandioso para ajudar nessa saúde do corpo, né? Isso. Perfeito, meu velho. Eu gosto daquela analogia que você falou há um tempo atrás, que a gente para de enxergar o corpo como se fosse uma cômoda com gavetinhas separadas. Opa, vou pegar a gavetinha aqui da face, vou pegar a gavetinha aqui da emoção, vou pegar a gavetinha do bioquímico. Sim. E a gente percebe que não existe essas separações. É tudo junto, interagindo ao mesmo tempo para produzir um desfecho que é o melhor desfecho que foi possível para aquele indivíduo naquele momento que ele viveu. Sim, sim. O que a gente está trazendo é uma sistematização de como poder navegar por esses pilares de uma maneira objetiva. Isso, e para isso, trazer uma informação para o paciente de uma forma muito significativa. Que, além de produzir desfechos a curto prazo, nós visamos também desfechos a médio e longo prazo para essa pessoa. Que daí vem a construção do que é saúde para aquele indivíduo. Perfeito, perfeito. E aí vale lembrar um pouco isso, né? Que, na verdade, a necessidade de dar nome para essas esferas é mais uma necessidade nossa para a gente conseguir compreender e fazer algo com aquilo, né? Senão fica tudo misturado demais, né? E a nossa mente, ela se torna incapaz de conseguir compreender o todo imediatamente. Porque lá no fundo, a saúde é só uma questão de alinhar com esse todo maior. Se a gente for considerar, né? Fala assim, pô, cara, alinha com a essência de quem nós somos. Bom, isso é saúde. O que a gente está propondo tudo bem, a gente quer chegar lá. Mas para chegar lá, nessa compreensão ou nessa realização dessa sintonia com esse todo maior, a gente precisa criar bases no corpo. E para criar bases no corpo, facilita se a gente consegue ter caminhos sistematizados. E aí, se a gente consegue criar caminhos sistematizados em cada uma dessas esferas, a gente consegue apoiar o corpo bastantemente para que ele consiga, então, nos levar até essa expansão que a gente busca. Né? Então, passa bastante por esse lugar. Né? Então, assim, clinicamente, e aí, se quiser dar um exemplo também, querido, mas, assim, clinicamente a gente encontra muitas pessoas que trazem muitas coisas. Então, eu atendendo uma paciente hoje de manhã,
ela traz questões que estão ligadas, né, assim, na própria conversa dela e depois na avaliação do que o corpo traz. Então a gente consegue perceber alterações, né, ou disfunções presentes no sistema emocional, alterações presentes do ponto de vista cerebral no lobo frontal, no córtex pré-frontal, alterações de olhos, de funcionamento e também que aparece na avaliação, alteração tireoide com presença de nódulo na tireoide, alteração de estômago, alteração do intestino, então todo esse eixo alterado, né, e alteração do quadril. Né? Então, a queixa principal nesse momento, né, se refere ao quadril. Mas como que a gente trata o quadril sem considerar que esse quadril faz parte de toda essa cascata ou de todas essas manifestações que estão relacionadas entre si? E a gente consegue relacioná-las quando a gente compreende o sistema facial, e a gente consegue relacioná-las, nesse caso específico, quando a gente entende os circuitos miofasciais. Porque via fáscias, a gente consegue entender, por exemplo, que uma alteração no intestino pode repercutir no quadril por uma questão neural, né? Uma aferência alterada do intestino entra e altera aquela metâmera ligada, né, ali na lombar, de onde saem os nervos que vão fazer a inervação do quadril. Então, existe uma relação neural que não é difícil de compreender. Né? E mesmo facial, mecanicamente, uma tensão dessa região do abdômen repercute com tensões na região do quadril. Né? Como se eu estivesse tensionando algo que repercute e tensiona a extremidade. Então, também é fácil entender que as tensões do quadril vão ficar alteradas. Mas mais que isso, né? No caso dessa paciente em questão, a gente tem um circuito miofascial, né, que depois a gente aprofunda mais nisso, mas é um circuito que está relacionado a praticamente todas essas estruturas. Está relacionado ao lobo frontal, aos olhos, à ATM, à tireoide, ao estômago e depois ao quadril. E aí você fala, uau! Então tem formas que a gente consegue entender o que está acontecendo e colocar junto. Então, um dos papéis desses olhares é a gente conseguir ter mais possibilidades de compreensão e, consequentemente, de intervenção. E aí, para ter um desfecho, né, nessa linha, eu passo para ti, um papel grande da fáscia no nosso processo de avaliação é nos ajudar a entender, cara, qual é a prioridade desse organismo? E, dois, como que isso tudo que a gente está vendo pode ser colocado junto, numa compreensão, num raciocínio que então me permite tratar de uma forma integrada. Então, esse é o ouro do ouro. Não, velho. Cara, é isso. Né? Você fala isso, e eu vou falar agora, boa parte das pessoas que já me conhecem já deve ter ouvido que eu falei isso. O sistema facial ajuda nós terapeutas a construir uma história de vida desse paciente. A ponto de que o paciente chegou lá com uma dor no quadril. Beleza, pontual. Hoje ele está com uma dor no quadril. Mas o que tem acontecido com a vida desse paciente que levou ele até o consultório? E a partir do olhar integrativo do sistema facial, a gente consegue ver que as disfunções vão se comunicando em alguma dessas bases, desses pilares da saúde que a gente comentou mais cedo. A ponto de dizer assim, olha, fulano, o que eu vejo que aconteceu, que estava uma disfunção há muito tempo, é um padrão de sobrecarga que você tem na questão que você não sabe pôr limite, por exemplo. Você trabalha, não descansa muito bem, seu sono é prejudicado, acabou sobrecarregando tireoide, sobrecarregando também adrenal, por exemplo. Dentro dessa história também vem um padrão alimentar muito alterado. E por causa desse padrão alimentar muito alterado, começou a gerar disfunções da mucosa do intestino, gerando essa sensibilização da metâmera na lombar, gerando a sensibilização do quadril. Então percebe, a gente continua olhando, a gente olha para o quadril, só que a gente integra ele dentro dessa compreensão dessa história que acontece com o paciente. Então se a gente não abordar de uma forma, por exemplo, nutricional também na questão do intestino e também na questão do compreender do olhar para essa sobrecarga que essa pessoa vive constantemente, que também gera um padrão de tensão
sobre o sistema facial, ela nunca Sim. vai se tornar livre disso, porque ela nunca vai compreender essa história a ponto de ressignificar a história de vida que ela viveu. Maravilha. Sim. E aí, acho que você toca num ponto que é chave aí, né, meu velho? Que a gente sempre pode tentar entender o que está por trás, né? Assim, então, tem vários caminhos para a gente fazer isso. Mas é entender isso. Olha, eu percebo algo aqui. O que pode estar por trás, contribuindo para isso? A gente comentou isso bastante no fim de semana passado, né? A gente, dentro de um pensamento de complexidade, a gente não trabalha com relações lineares, causa Sim. gerando um efeito. Sim. Mas a gente pode sim olhar para causas que podem estar interagindo, contribuindo para um desfecho. Isso. É muito diferente. Ao olhar para causas nesse olhar, a gente está incluindo a complexidade. E não só incluindo, a gente está aumentando a complexidade do sistema, que olha, tem algo por trás, tem algo por trás, tem algo por trás. E a gente pode ir cada vez mais fundo compreendendo o que está acontecendo. Isso. E aí vou usar a imagem que a Dani trouxe no fim de semana. Eu estou vendo que você está aí, Dani. E aí eu usei ela hoje de manhã com uma paciente, né? Que é a imagem do copo de gelo, né? Então, tem várias pedras de gelo dentro do copo, né? E talvez tenha uma pedrinha lá embaixo, que é aquela que precisa ser movimentada e modificada. Mas para chegar lá, você precisa primeiro tirar as que estão em cima. Então, muitas vezes o nosso trabalho é um trabalho de ir aprofundando aos poucos nesses fatores que estão contribuindo causalmente para o processo. Então, maravilhoso. Quanto mais a gente puder chegar na origem, melhor. Isso. Né? Isso aí. E aí, querido? Bom, vamos lá, né? Nós temos eu quero responder duas colocações do que eu li aí. Uma da nossa querida amiga e que a gente está sentindo muita falta, que é a Carol. A Carol comentou algo que é maravilhoso a partir de uma perspectiva sistêmica, né? do olhar sistêmico, que tudo que está excluído precisa ser incluído, né? Ou a gente tem padrões de repetição. Isso vale demais para o nosso olhar do corpo, né? O que eu percebo demais, velho, é que quando a gente avalia, e nessa avaliação, né, nesse processo de diálogo, a gente pode reconhecer o que está acontecendo no corpo, cara, já tem algo muito transformador aí. Por quê? Porque aquilo que talvez tivesse excluído, mas a gente reconhece e traz isso para a consciência, a gente já desperta um movimento que pode caminhar na direção da cura, né? Então, acho que esse é um elemento muito bacana e, claro, em outros olhares, no olhar da constelação também, né? E aí, Jane, eu vou responder a sua colocação também, querida. Estou vendo que você acabou de me dar um alô aqui. A Jane coloca algo também muito importante, que vai muito na direção do que você trouxe, quando você fala, por exemplo, de aspectos nutricionais. Mas que é esse aspecto de, cara, essa condução de elétrons, ela depende da água no corpo. E a gente comentou isso bastante no fim de semana também, né? Queridos, a água no corpo, ela não é uma água livre, igual essa que a gente toma. Ela é uma água que está no estado estruturado, no estado cristalino, no estado de quarto estado da água. E essa água, dessa forma estruturada, ela cria uma polaridade. Essa polaridade cria a possibilidade de movimento de íons no corpo. Então, esse é um aspecto chave. E aí, o aspecto chave que ela levantou, e aí que eu quero reforçar aqui e concordar completamente com o que você trouxe, querido, é que, e se a gente está desidratado, e é especialmente cronicamente desidratado, a gente começa a ter uma alteração nesse aspecto fundamental da saúde, que é a água do corpo, né? Então, assim, a hidratação é, sem dúvida, um dos pilares da saúde, né? E aí, junto com a hidratação, né, ou a hidratação faz parte de algo maior, que é o estilo de vida. Então, estilo de vida é chave. Não tem como criar saúde sem olhar e criar um estilo de vida que seja também saudável e que apoie todo o processo de cura que a gente está promovendo, né? Muito bem, maravilha! Perfeita Muito bem, colocação. Ouro, ouro. Ó, a gente está caminhando para um desfecho, né? Eu estou vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Meu velho, quer fazer alguma consideração final aí? Meu velho, vou te
você é tão claro na forma que você explica que eu não tenho nada para falar. É Tem uma perfeito. clareza, né? Assim, e só adicionando uma pitada de complexidade, às vezes às vezes com um psicólogo, até com a psicoterapia, entender por que que essa pessoa não consegue estruturar hábitos de vida mais saudáveis. Ah, Entendeu? maravilha, perfeito, É o porquê. ótimo. É, é. E aí a gente precisa ir mais fundo para Isso. ajudar o sistema a encontrar e a transformar esse porquê, né? É, Maravilha, perfeita colocação. Isso aí. vamos ver. Ah, maravilha, maravilha. Queridos, bom, eu vou agradecer a presença de todos aqui. A nossa ideia é ter 30 minutos de conversa. Eu tive um problema hoje no meu Instagram, que eu demorei um pouquinho, então a gente passou um pouquinho, mas está dando 30 minutos aqui, desde o nosso início. Então, vão ser conversas semanais, mas bem objetivas, como foi hoje, e abrindo um espaço também para essa troca. E aí é isso. Gratidão pela presença, gratidão a você, querido, pela Deu. amizade, pela presença, pelas trocas, pela construção conjunta. E eu deixo um abraço carinhoso para todos aí. Um abraço, pessoal. Bom ver alguns aqui. Valeu. Beijo, Oh, beijo para um beijo. todos. Tchau, tchau.